Então, eu vou iniciar aqui. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, fazendo uma nova etapa no canal aqui, estou convidando algumas pessoas, alguns amigos, algumas amigas, pra gente conversar mais um pouco sobre Batman. Anteriormente eu tava chamando o pessoal pra fazer uma entrevista livre, mas resolvi ir um pouco direto no assunto do Homem-Morcego. Vamos falar sobre obras essenciais, e eu vou trazer alguns amigos pra falar então suas obras essenciais envolvendo o Batman. E hoje eu chamei aqui o Daniel HDR, desenhista, professor, para falar sobre isso, falar sobre quais quadrinhos ou quais outros tipos de mídias do Batman ele acredita que são essenciais para você conhecer o Homem-Morcego. Daniel, prazer em recebê-lo aqui no canal pela primeira vez. Já estive no canal do Daniel HDR no YouTube e agora está aqui para a gente conversar juntos. Se apresente, Daniel. Então, meu nome é Daniel HDR, como o meu querido amigo já falou, e sabem também que vocês já sabiam do meu trabalho ligado a quadrinhos. Em algum vídeo, eu não me lembro qual foi que tu citou, aquele meu Coleção Mais Pesquisa que eu falei do Batman do Jerry Ordway, né? Sei, exatamente. Foi sobre o Batman 89 lá, né? A quadrinização. Isso, do roteiro do Dennis O'Neil e arte do Jerry Ordway. Que eu tenho um quadro no meu canal que eu pego edições que reproduzem originais dos artistas, ou então artbooks dos artistas, e meio que destrincho, né? Explico as técnicas, falo de curiosidades do artista e tudo mais. Uhum. E ligado ao Batman tem esse, e tem o do Cavaleiro das Trevas, né? Também, que eu peguei aquela edição Gallery Issue, aquele monstro, que serve para uma mesa de jantar, quase aquele negócio. E também analiso a narrativa lá. E está para chegar o Batman no 1. Olha aí. Finalmente. Com uma dica que o senhor deputado tinha me dado, né? Exatamente. Mandado no WhatsApp, olha, tá com desconto lá, velho. Eu peguei, depois de CCXP foi boa comigo. Então eu garanti o meu exemplar, está chegando. Então aguardem o vídeo aí. Esse aí é show de bola. Esse aí tem que fazer um vídeo bem dedicado para essa versão de Batman. E por acaso eu faço quadrinhos também, né? Olha aí. E é aquilo, né? Além de produzir um que outro conteúdo aí nas internet, eu também faço quadrinhos aí há mais de 30 anos. Para DC Comics deve fazer uns 20 anos. Sim. Não, minto, não faço tudo isso não. Faz uns 12 anos. 12 anos. Trabalhando com a DC. Já bastante coisa, né? A última vez que você trabalhou com o universo do Batman foi daquela dos Robins, do Asa Noturno e do Jason? Foi do Asa Noturno. Não, teve aquilo, depois teve umas histórias backups também dentro do título do Asa. Aham. E logo em seguida eu engatei o Masters of the Universe, né? Que daí já não tem nada a ver com DC, foi pra Dark Horse, ligado ao universo do He-Man. Né? Show de bola. Mas a passagem no Nightwing não foi só no anual. Se bem que dessa minha passagem dentro do título do Nightwing, o que eu mais me diverti foi com o anual ali, mostrando o Asa Noturna versão Gypsy Kings, né? Com o peito de fora, bandoleiro ou bandoleira. Um clássico. O Jason dando um rolé de Batmóvel. Né? Exatamente. E era o roteiro do Tom Taylor até, né? Tom Taylor. Isso aí. Foi bem no período daquela fase premiada lá que tinha o Redondo também fazendo, né? Então você acabou participando. Tanto que dizem, né? O Tom Taylor, quando eles ganharam o Eisner, né? Como melhor título mensal, ele deixou claro, assim, que todo mundo que esteve envolvido naquele ano ganhou o Eisner. Então eu indiretamente ganhei o Eisner. Show. Com esse meu trabalho no anual. Mas é lógico, né, que todo o crédito ali tá no trabalho dele com o Redondo, né, o Bruno Redondo, que fizeram um trabalho magnífico ali naquele período. Com certeza. Eu acho que até a arte do Redondo é o que... Porque o texto do Taylor, ele é bom, eu gosto bastante. Mas a arte do Redondo, na época, foi realmente... Sim, teve o Geraldo Borges também envolvido em algumas edições, né? Então, assim, foi muito bacana aquele período ali. Foi legal, um período realmente muito marcante o personagem, né? Agora tá o Dan Watters, né, escrevendo, né, o título do Nightwing, que é um outro cara com quem eu trabalhei quando eu desenhei o Sombra, né, da Dynamo. Olha aí que legal, bacana, hein? Eu acho que a fase dele o pessoal tá gostando. Eu ainda tô meio atrasado com a fase, mas eu tô vendo o pessoal fazendo. Eu não vi nada ainda, eu só li as figuras. Como diria um amigo meu chamado Fábio Catena. Show de bola, né? Começa com as figurinhas, depois a gente vai lendo. Mas, já fazendo o seu jabá, como é que o pessoal te encontra, Daniel? Como é que é as suas redes sociais aí? Bom, estamos falando aqui no YouTube, então é só visitar Daniel HDR Art, com Temudo, que é o meu canal do YouTube. Além do Coleção Mais Pesquisa, que eu citei agora há pouco, tem também o ArgCast, que é o podcast que eu faço, acho que desde 2010, por aí.
E ali acontece com as lives no YouTube. Tem as lives que eu faço desenhando e papeando, né, com os inscritos também. E, evidentemente, você pode me encontrar no @DanielHDR no Instagram, né, também, para trocar alguma ideia. E a minha loja da minha escola, né, também, o Dynamo Studio. Você vai em dynamostudio.com.br, pode adquirir não só materiais de desenho para o seu estúdio, para a sua estação de trabalho ali também, né, mas também os nossos cursos online, né. Show. E o meu quadrinho autoral Sangria, que eu lancei na CCXP, agora o quadrinho de terror, também está disponível lá para adquirir em dynamostudio.com.br. Show de bola. Eu acho que é importante toda essa divulgação, até porque eu acho muito legal o seu trabalho, né? Além de acompanhar você como quadrinista, também gosto de acompanhar você como professor, né? Infelizmente ainda não consegui fazer nenhuma aula, porque eu não tenho aptidão, mas eu acho muito bacana ver o trabalho que você faz lá, eu acho muito importante divulgar ele, né? Inclusive, obrigado, cara. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar todos os links que o Daniel fornecer para vocês visitarem, então, tanto o canal... Saibam também que o Caverna do Morcego teve participando de uma campanha aí agora na CCXP, né? Eles e os guris do Mansão N também participaram de um print. Isso. Do Asa Noturna com o Robin, né? Que tava lá com o selinho dos dois canais, assim, do canal e do podcast dos guris, né? E eu agradeço mais uma vez por ter topado. Não. E não deixem de ver também o Fábio no Coleção Mais Pesquisa que a gente fez sobre o Bruce Timm e o Batman Animated Series, né? Exatamente, ficou bem bacana esse vídeo. A gente comentando página por página ali desse livro aí, que é muito legal para falar sobre os bastidores do Animated Series. Então fica a indicação de vídeo também, deixar linkado aqui também na descrição. Valeu. Mas, Daniel, antes da gente começar, então, indicando aí os seus cinco não digo produtos, né, porque produtos é meio complicado falar, mas as 5 obras envolvendo o Homem-Morcego, eu quero saber, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no canal convidado, né? Como você conheceu o Batman? Ótima pergunta, porque assim, todo mundo deve ter tido um contato com alguma mídia, seja televisiva, cinematográfica, né? Exato. Eu sou um cara de 50 anos, eu não vi quando passou originalmente o seriado Camp, né, do Batman e Robin, mas eu vi as reprises com meu pai. Exatamente. E eu cheguei a ter sérias discussões com a minha mãe, quando a única TV colorida que nós tínhamos em casa era a TV da sala, e a minha mãe queria ver a novela colorida, e conflitava com o horário de passar o seriado do Batman e Robin. Eu porque queria ver na TV colorida, porque eu queria pintar a cor da capa do Batman corretamente. E eu nunca me esqueço que era meio lilás, era meio púrpura, assim, a capa dele era um azul meio roxo, assim. E eu ficava muito encafifado, porque o bonequinho da Gulliver que eu tinha era azul, nos gibis, nos Super Amigos era azul, mas na droga do seriado era meio roxo, e eu discuti com ela muito a respeito disso, né? Então o meu primeiro contato foi seriado do Batman e Robin, né, do Adam West com o Burt Ward, Super Amigos, vendo com meu pai também, né, o desenho. Show. Aquele filme o desenho da Filmation também, né, que veio com o sucesso do seriado, né, e nos anos 80, ali no iniciozinho dos anos 80, passava tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. E os bonequinhos da Gulliver, né, que eu tinha o Batman e o Robin, que inclusive teve relançamento agora recentemente. Verdade. E eu sou doente por esses bonecos da Gulliver. Quem acompanha já meu canal sabe que eles eram, há um tempo atrás, o meu santo grau, assim, tudo quanto era feira de antiguidade, eu ia lá tentar catar os bonequinhos da Gulliver. Agora eles relançaram. Então eu já tenho todos, né? Eu já tenho todos há muito tempo, completei a coleção, mas eu conheci Batman e Robin lá, né? Com o Batman 5, o Robin desse jeito, parecendo a pose do Aranha, com cabeção gigante, inclusive. Esses bonequinhos são clássicos desse período aí, né? Um bonequinho diferente, mas é interessante essa composição que veio pro Brasil, né? Nossa. E o Animated Series você pegou depois daí? Nossa, sim, bem depois. Eu já era jovem adulto ali, já tinha passado esse momento da ilusão de criança, né? Então eu já tinha plena consciência do impacto do filme, do trabalho de arte do Bruce Timm como diretor, né? Da animação. Eu gostava tanto do seriado Animated Series que eu tinha 2 videocassetes que eu gravava, né, os episódios. E aí, uma vez eu fui fazer uma compilação numa fita de videocassete, né? E eu tinha que cortar quando eu tinha lá, a vovó Mafalda falava caçarola, e ela ia falar
Ia começar, tipo, dava um intervalo do desenho, ela entrava falando caçarola, eu tinha que ficar tentando cortar pra ficar direitinho Sei. na outra fita, os episódios direitinho, né? Então tava eu cortando os caçarolas da vovó Mafalda, aquela drag queen infantil, Sei. né? Enquanto eu estava lá montando meu compilado do Batman Animated, muito antes de streaming, de tu ter tudo no apertar de um botão, né? Exatamente, né? Eu gravava quando eu passava no Warner Channel. Eu ia tentar. Ah, tu já era o cara da TV a cabo, mas é mais chique. Eu não, eu peguei ainda na TV aberta. O sinal todo cheio de chuvisco. Era mais difícil lá, né? Não, imagina. Animated Series eu tinha que gravar, né? Pra continuar acompanhando, né? Mas show, eu acho que quem meio que acompanhava o Batman nos anos 80 ali realmente pegava muito as reprises do Batman de 66, né? As animações da Filmation com o Batmirim, a da Super Amigos, realmente é um período clássico. Eu detesto o Batmirim. Eu sempre detestei. Eu sinto que existe um padrão da galera odiar o Batmirim, quem acompanhava essas animações da Filmation, porque o Batmirim era meio chatinho mesmo naquele período. Eu acho que cara, assim, não dá, velho, não dá. Tanto que quando eu conheci o Mitz Pirolic, né? Sim. Eu queria que eles brigassem numa rinha até a morte, assim, sabe? Só nos quadrinhos, né, acontecia essas paradas. Só nos quadrinhos. Show de bola. Agora vamos entrar no principal aqui. Vamos para a primeira recomendação. A primeira obra do Batman que você fala que é essencial a galera conhecer e fica a sua indicação também já. Qual que é o primeiro aí? Vou deixar claro que eu não vou botar uma ordem cronológica, assim, uma ordem de preferência. Boa, isso é importante. Mas eu vou estabelecer aqui, pelo menos, uma ordem cronológica de contato que eu tive, tá? Quando eu li o Batman do Dennis O'Neil e do Neil Adams, no formatinho do gibi do Batman, na editora Abril, eu fiquei bastante impressionado. Não só pelo gestual do desenho do Neil Adams, mas pela própria abordagem do roteiro do Dennis O'Neil. E tanto que quando fui reler mais tarde, aí podendo ver com o texto original, com as dimensões originais de publicação, assim, eu achei muito mais impactante. E aí tu tem todo um contexto, né, associado. Eu acho que um dos segredos é você ler esses quadrinhos de época, sempre levando em contexto a época que foi publicado, a realidade que o mercado editorial tinha, o modo como os autores trabalhavam naquele período, e o modo como o Dennis O'Neil foi disruptivo com muitos conceitos do Batman, e ao mesmo tempo ele resgatou questões primordiais do personagem, assim. Sim. Torna a obra única. Eu acho que se você puder ler, sabendo que foi uma coisa produzida nos anos 70, que pode ter todos os vícios de linguagem da época, e o Neil Adams mesmo assim conseguia ter um desenho overacting e ao mesmo tempo expressivo, sabe? Sim. Tu percebe como isso foi impactante. Ele conseguiu conectar o Batman, por exemplo, com o terror. Verdade. No momento que tem um morcego humano. Tu consegue ter um personagem humanizado a ponto dele cair, né, nos braços da filha de um dos maiores inimigos dele, e o próprio Ra's al Ghul, né, que é um personagem assim que ele eleva a vilania do universo do Batman, assim, numa escala global, sabe? O Ra's al Ghul, ele é um personagem que tira todo o aspecto fantástico do Fosso de Lázaro, sabe? Ele é um personagem realmente ameaçador, amedrontador, e ele, dependendo quão dodói tiver a pessoa que estiver lendo, sabe? Ele pode até querer dar razão para um personagem como aquele, sabe? Sim. Do modo como ele via, né, o mundo transformado. Mas é o que eu falo, assim, foi uma história um período muito instigante, assim, né, pra você ver como o Batman tinha um potencial absurdo que foi deixado pra trás. Sim, exatamente. Né, por todos os aspectos mercadológicos e o macartismo também, que perseguiu muitos quadrinhos de super-herói, daí o Batman ficou um tanto quanto infantilizado e essas coisas. Sim, eles venderam muito Batman pra ficção científica num período que foi meio complicado, né? Mas é porque era do editorial do Júlio Schwartz, né? O cara tinha esse pezinho na ficção científica. Nos anos 60, tudo era ficção científica, pra pensar bem, né? Tanto que os personagens que despontaram foi o que? O Flash e o Lanterna Verde, né? Era de prata, né? Eles foram meio que a diretriz da editora, né? Porque apesar de tu ter personagens que não foram rebootados, eles foram, mas foi muito
sutil, né? Sim. Enquanto que a Flash e o Lanterna, foi uma virada de conceito completamente, né? Os Exatamente. caras jogaram pra trás o que tinha sido feito e bola pra frente. Exatamente. O Schwartz ele vai focar um pouco mais no Batman ali por 64, que daí você tem inclusive a troca da logo, né? Isso. Que vem o amarelo. E daí mais pro final dos anos 60, que daí a gente começa a ver outros roteiristas importantes como o Frank Robbins trabalhando com o Batman, e você vê, né, a virada, que daí vem o Dennis O'Neil e o Neil Adams, que, pô, matou a pau realmente. É engraçado que tu falou dessa questão da mudança da logo. Começa a haver um movimento muito lento, né? Uhum. De modernização do personagem, mas existe, né? Exato. Você já notava que estava incomodando aquele aspecto meio sci-fi ao exagero, meio infantilizado. Né? Exatamente. Falando do Batmirim, o Batmirim é dessa época aí do inferno. Né? Exatamente. Bat-1, a primeira Batgirl, o Batmirim, o Batcão, tudo são eliminados, né? Pra daí você começar a ver o Batman diferente. O próprio Robin, ele acaba caindo fora em 69, né? Ele vai estudar, né? Exatamente. Ele vai estudar. Aí o Batman fica mais sozinho, aí nós temos então o Dennis O'Neil, né? Resgatando, o Dennis O'Neil e o Adams resgatando mais essa aura do Batman, da Era de Ouro. É uma fase que é muito boa e é muito indicada mesmo pro público, né? O Contos do Demônio, que meio que reúne todas essas histórias do começo do Ra's al Ghul, né? Até o momento que a gente vê o Poço de Lázaro surgindo, pra mim é um grande clássico, assim, que eu acho que é o tipo de história que tinha que ser republicado de tempos em tempos, aqui no Brasil e tudo mais. Porque realmente... E mostra também que o Batman não é liso que não é garrafinha. Ele é peludo, que quando ele vai lutar com o Ra's al Ghul no deserto, ele tá peludo a lá Tony Ramos. Exatamente, né? O Neil Adams gostava de fazer um Batman com o peito cabeludo. Pois é. Mas é fantástico, isso é realmente uma indicação que eu sempre tô indicando aqui no canal e, pô, eu adoro essas histórias, elas são muito boas. Eu acho importante indicar, mas a gente sabe às vezes que tem uma fatia de público que tá acostumado com leituras mais contemporâneas. Sim. E aí o pessoal torce meio o nariz, né? Porque eles pensam, mas olha só esses caras com costeleta, olha esses penteados desses caras. Você não tá lendo pela estética da moda da época ou das gírias que os personagens possam ter, sabe? Tu tem que ter uma leitura. É como tu ler ler Machado de Assis e reclamar porque os caras andam de charrete, tá ligado? Porra, não, sabe? É um contexto da época, é um clássico e justamente é um contexto de época que tu tem que levar em conta quando tu lê. Mas é isso, ótima indicação. Qual que é a sua segunda indicação agora, Daniel? Vamos pensar assim, Daniel só leu coisa de velho, mas aí é que tá, eu tinha dito, eu vou comentar em ordem cronológica minhas descobertas. Show. Ainda na Editora Abril, eu vi o Batman do Steve Englehart com o Marshall Rogers. Outro clássico. E aí é muito louco, porque ele continua tendo essa crescente de detetivesco e ao mesmo tempo com o pé no fantástico. Eu acredito que essa fase do Englehart, ela tem pontos, assim, bem interessantes de realismo, mas tem algumas coisas do fantástico também. E você tem a apresentação de personagens, assim, que realmente são muito interessantes, sabe? Tu tem até releituras de personagens. O cara de barro, por exemplo, que tá, né, sendo lembrado aí o tempo todo, não é o mesmo cara de barro. Sim. Né, até onde sei, mas foi uma apresentação bem interessante do personagem, né? Tu tem o Pistoleiro também sendo reimaginado. Sim. Né? E tu tem a Silver St. Cloud, né? Acho que era o nome, né? St. Cloud, Isso. Cara, bom, eu tive crush por essa mulher, e aí eu tive que trair a Jean Grey, assim, sabe? Porque eu tinha crush na Jean Grey e de repente eu vi ela desenhada pelo Marshall Rogers, cara. Puta, linda, sabe? Perfeito. Sem falar o fato da arte, assim. Isso é uma das coisas que também me diz respeito, né? Por ser desenhista. O Marshall Rogers, ele traz um traço limpo, com arte final do Terry Austin ainda por cima, que era um cara que já tava arregaçando na época ali nos X-Men com o Bernie, sabe? E aí os dois fecham perfeitamente, assim, o Marshall Rogers e o Terry Austin trazem o uso de halftone, de retículas, então fica uma pegada de quadrinho no ar. Verdade. Só que a cor, na cor chapada, né, a cor plana, do que podia se fazer nos anos 80 ali, nos anos 70, aliás, porque esse material é final de 70. E o roteiro do Englehart, depois que você fica sabendo que o Steve Englehart só topou escrever o Batman
pra DC, porque ele queria escrever o Batman, né? Ele queria escrever o Batman, e ele foi, escreveu e mandou muito bem, cara. Pô, sabe assim, é um arco, não é tão longo. Não, é verdade. Teve uma reedição aqui no Brasil, acredito que foi em capa cartão, e eu fiquei bastante impressionado. Eu li nos formatinhos dos Super Amigos. Sim, verdade, circulando. Né? Tudo picotado, né? O JP Verso, que ele fazia o próprio universo dele, né? A própria cronologia dele. Um abraço, JP, se acabar vendo isso aqui. Mas era muito legal, assim. Eu gostava bastante. E é uma coisa que todas as pessoas que gostam de Batman, quando chegam pra mim, aí eu lembro dessa fase, alguns deixaram passar batido e outros ficam assim, puta, é verdade, cara. Aquela sequência com o pistoleiro, que eles estão lutando em cima de um trem, cara. E o próprio cara de barro, todo mundo fica de queixo caído por se lembrar, e tinha uma apagada de uma lembrança de infância. Isso aí foi do caralho, assim, quando eu li, eu me amarrei muito. Eu diria até que eu não gostei mais do que do Neil Adams com o Dennis O'Neil, mas me preparou pro que eu vou falar a seguir. Com certeza tu já deve imaginar o que é. E foi um visual, assim. Só digo isso. Pois é, essa... No melhor sentido, não no pior sentido. Essa fase, realmente, você vê que os anos 70 eles foram bons pro Batman, né? Porque você teve a dupla Dennis O'Neil e Neil Adams, depois você teve o Steve Englehart e Marshall Rogers trabalhando com o Batman. E enquanto o O'Neil e o Adams, eles abriram o Batman para essa visão um pouco mais global, como você falou, na Ra's al Ghul traz essa visão um pouco mais global pro personagem. Essa dupla, ela focou em trabalhar muito o Bruce Wayne, que é uma coisa que fala muito, né, sobre o trabalho do Englehart. Foca muito nele, o relacionamento com a Silver e assim por diante. E sem falar que, tal qual o O'Neil e o Adams criaram clássicos ali, né, essas histórias dos contos do demônio, aquela história do Coringa também lá, né, a Vingança Quíntupla. É verdade, é verdade. Você tem o Englehart e o Marshall Rogers criando clássicos como Peixes Sonhos, o Ra's al Ghul com aquela história envolvendo... o Hugo Strange com aquela história envolvendo Hugo Strange. O leilão da identidade secreta do Batman. O leilão da identidade secreta. Antes do Demolidor e do Rei do Crime, né? Olha aí, verdade. Então a galera fez realmente um trabalho que é fantástico, realmente é outra coisa que eu digo que tem que sempre ser relançada. Ela teve relançamento pela Panini em Lendas do Cavaleiro das Trevas no passado. Isso mesmo. E depois teve pela Eagle Moss, que lançou Estranhas Aparições, um único cada eu me lembro, cara, que assim, no início dos 90, eu consegui botar a mão nas edições da Ebal, em preto e branco, usadas. Eu acabei dando de presente para um amigo meu que é muito fã do Batman. E as páginas em preto e branco. Olha aí. Sabe? Porque a Ebal publicava, né, em preto e branco, formatinho menor, assim. Antes deles entrarem naquela fase do papel sulfite colorido, formatinho. Sei. Cara, e o desenho do Marshall Rogers só melhorava. Era o tipo de coisa que, se eu tivesse na mão de novo, hoje em dia... Eu sei que a DC, nos anos 80 e 90, eles tiraram de linha, eles faziam aqueles showcases, né? Sei. Que eram as edições em preto e branco. Eu tenho algumas delas. Cara, se eu botasse a mão numa daquelas, eu fazia uma coleção mais pesquisa, com certeza, sabe? Assim, pra debulhar o desenho do Marshall Rogers e com o Terry Austin nesse período, assim, que é muito lindo, vem em preto e branco. Mas agora então temos que passar para a terceira indicação, hein? Vamos ver essa cronologia do Daniel. Qual que é o próximo aí? Da minha cronologia pessoal. Cara, assim, Cavaleiro das Trevas. Boa. Eu tinha 11 para 12 anos. Eu nunca me esqueço que eu comprei, acho que foi a primeira edição. Aqui em Porto Alegre tem o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. Um calor do caralho aqui, sabe, cara? Nossa, assim... E aí a cidade fica com o feriado, né? Que é o feriado da cidade. E eu com a primeira edição do Cavaleiro das Trevas, naquele calor dentro de casa, lendo... Eu me empolgava tanto que eu bancava um doido falando as onomatopeias, bududá, sabe? Só de tão diferente que era. E apesar de ter lido histórias que trabalhavam com um realismo, né? Eu até comentei isso já, que eu gosto muito dos Titãs e aquela história do Runaways, os fugitivos, que mostrava as crianças fugindo da violência doméstica no Pará e Nova York, né? E aí tu tinha os Titãs tentando, se confrontando com problemas mundanos, né? Eles que são personagens que combatem demônios extradimensionais e tudo mais. E é uma história que tem uma crueza, assim, que é bem pouco, mas me preparou porque eu vi no Cavaleiro das Trevas, assim.
E eu costumo comparar muito, assim, a minha reação de ver algumas coisas no Cavaleiro das Trevas quando eu tinha 10 anos e fui ver Conan o Bárbaro no cinema. Do Conan trepando com uma bruxa, jogando a bruxa na floresta, depois ele mata uma cobra gigante. Cara, assim, é muita violência, muita coisa que você não tinha que ver, né? Naquela época. É quando você, com 11 anos, vê o Cavaleiro das Trevas. E é aquela coisa, sabe? É um cara que eu já tava acompanhando, vendo os quadrinhos do Demolidor, nos Super Aventuras Marvel. De repente ele vem com aquelas cores da esposa dele na época da Lynn Valley, assim, deixando tudo com um ar diferente, parecendo quadrinho europeu. E a narrativa cinematográfica do Cavaleiro das Trevas. O Batman todo carcomido pelo rancor, pela velhice, e aí tu vê ele tentando retomar um sentido na vida dele, o mundo todo de cabeça para baixo. Cara, foi uma loucura, assim, e novamente olhando o contexto da época, Cavaleiro das Trevas não existiria se não tivesse tido o Batman de Neil Adams e Dennis O'Neil, sabe? O Grim and Greedy, que era esse movimento que teve nos anos 80, dos quadrinhos flertando com temas mais políticos, sociais, uma narrativa muito mais crua e muitas vezes experimental, ele surge com a ascensão das graphic novels também do Will Eisner, sabe? Que também é outra coisa que com certeza não existiria Cavaleiro das Trevas sem o Will Eisner também. Verdade. Eu tava começando a tentar ser um cara de fazer quadrinhos, e ele foi um dos autores com aquelas cores maravilhosas da Lynn Valley, que quando eu olhei eu vi como eu era um merda, assim, como eu tinha muita coisa para aprender, sabe? Entendi. Muita coisa para aprender como autor. E é uma obra essencial no sentido de que ela traz uma narrativa cinemática, ela é um experimento de narrativa que trabalha com muitas suposições do que o personagem teria passado naquele ato entre a gente conhecer ele como vigilante mascarado e depois como um cara sem propósito na vida, sozinho, triste. Sim. E o mundo também como tá, o Gotham City como tá, de ponta cabeça, pessoas perdendo a vida por um par de tênis, por pura violência, sabe? Por coisas fugazes e ao mesmo todo aquele papo de prever o futuro, olha só como são as coisas. Esqueça tudo isso e pense na questão de como tu pegar um personagem consolidado, trazer ele para uma realidade em que tu questiona inclusive a sanidade dele, tu questiona. Eu acho que é uma das primeiras histórias que se aprofunda nessa psique perturbada do Batman, né? E ao mesmo tempo ela mostra muito o lado humano dos personagens no entorno, sabe? Verdade. Tu tem o Comissário Gordon, tu tem a própria a Cassie, né, também, que depois vira a Robin, né? Cassie, eu sempre... Carrie Kelly, não é Cassie, Kelly. É muito louco também tu vê o Superman. Verdade. Né? E eu nem vou entrar na questão do chute na cara do Superman, porque eu acho que entre Batman e Superman vocês já viram com quem eu estou aqui, né? Já tem a preferência. Mas ela é um bocado de coisa que você não tá preparado e é jogado na sua cara e saiba lidar com isso. Com certeza, né? É uma história que realmente ela é muito disruptiva pra época, assim, ela muda muito o que é o jogo também, né, a maneira como você falou do storytelling, da narrativa. Eu me lembro muito bem quando eu peguei a primeira vez pra ler também, que você via aquelas entrevistas, aquele momento que o Batman surge, né, que você vai vendo os jornais falando sobre as pessoas, trazendo testemunha da volta do Batman, você vê pipocando várias coisas, de repente você vira a página, aquele splash page do Homem-Morcego pulando, assim, né, você fala, porra, como o cara aqui tá contando uma história que é diferente de tudo que a gente acompanha. Eu me lembro que eu tentei fazer uma camiseta na época. Peguei uma camiseta branca, aí eu decalquei o desenho e fui tentar pintar com tinta de tecido, ficou uma bosta. Eu só usava em casa a camiseta só por orgulho, assim. Claro que virou pano de chão depois, assim, de tão forte que eram algumas imagens. Sim, são várias imagens que até hoje em dia são emblemáticas pro Batman, né? É uma história que ela é
ela fala sobre um momento político muito importante, que já passou, né? Mas que você pode revisitar e ela fica atual também. Então é uma história que dialoga muito bem com o presente, né? Independente de qual momento você lê ela. Então realmente ela funciona muito bem até hoje em dia. Você pode discutir a maneira como o Batman é, e inclusive esse é um ponto importante da história, as discussões políticas em cima do Batman, assim por diante, em Gotham City como um todo, de todos os personagens, é interessante. Então realmente acaba sendo uma história que ela é poderosa, né? É aquela história que realmente tenta quebrar um pouco o pensamento que existia, pro público geral até, né? Por mais que isso vai acontecer com o Batman do Tim Burton, mas ainda será uma história que tentava quebrar um pouco o Batman 66, né? O pessoal ainda tinha essa visão do Batman, e a tentativa, até o próprio Miller chegou a falar um pouco sobre isso, né? Era você tentar ver o Batman de outra maneira, nessa pegada um pouco mais Clint Eastwood da época, né? Eu me lembro que ele comentou numa entrevista que quando ele se deu conta que o Batman tinha a idade do padrasto dele, ou do pai dele, né, de criação, ele ficava se perguntando, meu Deus, sabe, como seria, né, a cabeça de um sujeito como ele com o passar do tempo, né? Como teria lidado com todas as perdas, os traumas, e será que a luta dele teria sido em vão? Será que ele teria conseguido? E aí é curioso tu ter esses exercícios de narrativa. E é uma caixa de areia, uma sandbox muito louca, né? Porque a história do Jason Todd ter morrido foi plantada ali. Exatamente, né? O Arqueiro Verde também ter perdido o braço foi plantado ali. Exatamente. Entre outras tantas coisas, cara. Assim que quando tu para pra pensar, nossa, sabe, não foi só... Ele não chacoalhou só a produção de quadrinhos na época, por aceitar determinadas experiências gráficas também. Chacoalhou o próprio editorial no entorno do Batman, porque depois daquilo ali, não dava pra descer a régua. Exatamente. A régua ficou muito lá em cima. Com certeza, né? Realmente é um HQ que, cronologicamente, no enredo da DC, para os quadrinhos super-heróis como um todo, realmente é uma mudança muito forte, né? Então, realmente, é difícil você falar sobre coisas essenciais do Batman não passar pelo Cavaleiro das Trevas, é complicado. Assim, se o cara deixar de fora, é porque ele não leu. Ou então ele tá muito distante do contexto de quando foi publicado. Vamos para a quarta indicação. Estamos quase chegando no fim. Agora vamos para o quarta obra essencial do Batman, pelo Daniel HDR. Batman 1. Também tem Miller na jogada e veio aqui no Brasil... não sei se chegou a ser um ano depois, mas eu também me lembro claramente assim, da publicação, que foi no pós-crise. Tu ia na banca com um sorriso de orelha a orelha, porque tu tinha o Superman do Byrne, a Mulher Maravilha do Pérez e o Batman do Miller com o Mazzucchelli, e no mesmo gibi do Batman do Miller e Mazzucchelli, o Sombra. Exatamente. Então assim, era um gibi a preço de pão, assim, cara, de troco de pão e só coisa boa, sabe? E tinha o Sombra também, né? O Sombra, desculpa, o Questão também do Denis O'Neill, não tinha? O Questão e do Denis O'Neill, exatamente. Era um gibi fantástico isso aí, cara. A segunda série da Editora Abril do Batman, cara, era fantástico. Muito boa. E eu me lembro claramente, assim, que eu já tava tão na fissura do Batman posterior, do pós-crise, com essa reimaginação da parte do Frank Miller, que eu me lembro que tinha uma banda punk aqui de Porto Alegre chamada Replicantes, né? Que os caras lançaram um disco deles chamado Papel de Mal. Olha aí. Que era a reprodução da capa de uma das edições do Batman, que é aquela que o Comissário Gordon tá esquivado e o Batman tá saltando e o fundo é amarelo, tá ligado? Acho que a Batman 400... Minto, não é essa, não é essa. É aquela que ele tá saltando de frente. Aquela que ele tá saltando de frente, isso. Sei. Eu cheguei a ter esse vinil. E a Warner mandou recolher todos. Olha aí. E eles tiveram que fazer uma nova edição desse disco, né? Os aplicantes tiveram que fazer uma nova impressão, jogaram uma caralhada de capa fora, e a capa do Papel de Mal desse disco dos aplicantes era um fundo de um aquário com vários tubarão de borracha, assim. Porra, tipo assim, a capa mais broxa impossível, assim. E, cara, essa capa do Batman, assim, a coisa era tamanha
que eu tinha um pôster que eu tinha roubado de uma banca. E aquelas bancas tinham aqueles pôsteres, tá ligado? Sei. Eram pendurados, né? Uhum. E eu tinha o pôster promocional dessa primeira história no meu quarto. Eu tinha esse disco dos Replicantes. Eu gostava da banda na época, mas, porra, sabe, essa capa é emblemática. Com certeza. E essa edição toda essa história toda do Batman com o Mazzucchelli e o Miller, ela tem... Eu já era, como eu disse, um cara tentando ser um desenhista melhor, e aí eu vejo uma arte extremamente suja no Batman Cavaleiro das Trevas, e quando a gente olha no Batman 1, o Dave Mazzucchelli traz o arte final com pincel, e o quadrinho fica com alto contraste, um esquema de chiaro escuro, assim, absurdo, sabe? Uhum. E as narrativas, tô tendo um balão de confissão, sabe? Escrito à mão do Bruce Wayne, o balão de relatório policial do Gordon, sabe? Um pouco daquela narrativa da imprensa entrando aqui a colar, mas a história é muito mais no ar, mais no ar. E a história ela é tão legal que você esquece do Batman. Você se lembra que é o Bruce Wayne começando a ser Batman, mas você esquece de querer ver o Batman. Mas quando aparece, é um chute assim na tua cara. Aquela sequência toda da polícia cercando ele escondido lá, ele usando os morcegos pra fugir. Quando eu vi aquilo no Batman Begins, eu fiquei assim, puta, do caralho, sabe? E tudo é muito bom. É tão legal que no meu quadro lá na Coleção Mais Pesquisa, quando eu apresentei a Queda de Murdoch, que é da mesma dupla, né? E aí a gente olhou a edição lá, que tem os facsímiles das páginas. Eu me lembro que no vídeo, eu ficava pensando, cara, tinha que ter uma edição dessas do Batman no 1. E aí apareceu e está para chegar, como eu falei aqui no início do vídeo, e eu não vejo a hora de botar a mão nisso, cara. Dá uma olhada, né, cara? Vai ser outro momento catártico, assim, no canal, assim. Porque aquilo ali é uma... O Mazzucchelli é um monstro, né, cara? É um monstro, assim, sabe? É só tu ver o Stereopolyp e o Miller também tá muito inspirado. É aquela época que ele não tava escrevendo com preguiça, sabe? Puta, é muito bom, sabe? E é legal, assim, que termina aquilo e aí tu pensa assim, não, beleza, segue o baile. E aí vem aquela bosta do ano 2. Ano 2 é complicado. E tu fica assim, não, velho, não precisava. Se você gosta, você tá vendo esse vídeo, você gosta, você tem um aspecto emocional aqui. Eu respeito você porque eu tenho um aspecto emocional pelo Marcel Rogers e o Engelhardt. Mas eu não consigo engolir, cara. Aquele Batman com aquela capa parecendo um babado de um bolo de casamento, sabe? Sei lá, velho. McFarlane, né? Não consigo. O ano 2 ele é muito polêmico, né? Mas o ano 1... Agora, o ano 1 ele é tão bom que quando surge aquela revista do Contos do Cavaleiro das Trevas, eles tentam manter o hype. Exatamente. Né? E é o quê? É as histórias do momento que o Batman era um cabaço, tava aprendendo ali, ó, o riscado. Eles precisaram continuar isso, porque o próprio ano 2 não teve o impacto que teve no ano 1. Exatamente. Então eles tiveram que criar uma revista desassociada da cronologia presente ali, para poder continuar aquele aspecto de descoberta do personagem. Com certeza. E tem outras histórias incríveis nessa revista também. Mas tudo começou com o Batman no 1. Com certeza, né? A revista Legends of the Dark Knight chega o mesmo padrão de histórias no começo de carreira do Batman, assim por diante. Sim. Então ela é extremamente importante. O início dela tem arcos maravilhosos, né, cara? Com certeza. Xamã, Gothic. Xamã. É realmente... Aquele da prisão, que é com o Mike Zeck, cara, desenho do Batman, sabe? Eu via ele no Jusceiro, eu ficava assim, caralho, imagina esse louco desenhando o Batman. Ele desenhou o Batman ali, cara, do caralho. É muito bom, cara. Pra você ver, né? Realmente é uma história que acaba mudando muita coisa, né? E é quando o Dennis O'Neil começa a ficar muito forte como editor também, né? Porque daí ele fica tipo o Kevin Feige do Batman, assim, né? Exatamente. Tudo não passa das mãos dele. Exatamente. Ele fica muito centralizador. E por um longo tempo, né? Exatamente. Acredito que foram 10 anos, não foi? Ficou até Terra de Ninguém, né? Então foi um tempo pra caramba. Ele foi um editor-chefe forte. Então é isso. Vamos pra última indicação de obra essencial do Batman pelo Daniel HDR. Qual a sua última, hein? Eu fiquei.
Manda Eu bala. fiquei na dúvida. Ficou na Fiquei dúvida? Olha aí. Porque, assim, pensei em Piada Mortal, Ok. mas eu sei que Piada Mortal não é um quadrinho do Batman. Realmente. Ele não é um quadrinho do Batman. As pessoas veem o Batman lá, mas não é um quadrinho do Batman. Eu pensei no Longo Dia das Bruxas, mas eu vou falar a verdade. Eu não gosto tanto do Longo Dia das Bruxas quanto eu gosto de Asilo Arkham. Asilo Verdade. Arkham, eu achei uma história mais fechada. E o Asilo Arkham, ele abre as portas da psique do personagem e dos próprios personagens da galeria de vilões de uma maneira única, pelo menos eu acho. Eu acho que é um dos primeiros momentos que a gente tem um vislumbre de que talvez o Batman seja tão louco quanto os caras que ele combate. Uhum. Sem falar que, agora, falando novamente como autor, a experimentação que a gente tem ali, eu acho que eu só tinha visto uma experimentação artística com a Electra Assassina do Bill Sienkiewicz. Sei. Porque o Dave McKean, assim, faz um... Cara, é um absurdo, cara. Quando eu vi lá que tinha a viúva lá do Arkham e ela tinha a renda colada na página, assim. Eu pensei assim, cara, esse cara é maluco, velho, mas olha que legal isso aqui, sabe? Sim. E o roteiro do Morrison, assim, ele não tá aquela coisa hermética que às vezes tu tenta ler e tu fica tendo que andar naquele labirinto para conseguir compreender as coisas gradualmente, né? Sim. Ele tá bastante enxuto, ele tá bastante direto até, e ele se permite também a ter devaneios, né? Verdade. Eu acho uma história também muito legal para você olhar por esse prisma psicológico dos personagens. Verdade. Eu posso roubar botando só mais uma coisinha? Manda bala. Fica à vontade. Tá. A terceira coisa que eu fiquei na dúvida, mas eu não quis botar porque eu acho que em matéria de grandeza o Asilo Arkham é muito maior. Eu acho que o primeiro Elseworlds do Batman, que é o Gotham Gaslight, ele é importantíssimo. Primeiro porque ele abre as portas para uma linha editorial do Batman que eu acho magnífica, que é o Elseworlds. Verdade. Que se expandiu para o universo DC e graças a Deus a gente tem histórias muito boas, né, dentro disso aí. E eu acho que se eles levarem esse conceito pro cinema, né, que ele vai ter aquele outro selo, né? The Elseworlds, Eu acho que eles vão estar educando bastante o público a aceitar abordagens diferentes dos personagens. Verdade. Não vai ter aqueles advogados de cronologia querendo achar a conexão pelo em ovo e dizer que o Batman do Matt Reeves tem que estar fazendo crossover com... Olha aí. Ah, velho, não, sabe? Não, chega. Ou tentar falar que não, porque o Batman do Matt Reeves está ligado com o Coringa do Joaquin Phoenix. Não. O pessoal gosta dessas coisas. Eu sei que Elseworlds, Gotham Gaslight, me trouxe também o Mignola muito mais experimental do que eu tinha visto em Odisseia Cósmica, então ele foi muito legal, assim, e a história, mesmo que um ritmo um pouco mais lento, assim, ela te faz abrir as perspectivas de outras possibilidades do personagem que acabaram surgindo depois dessa primeira história e sempre foram surpresas muito boas, assim. Sim. Então, menção honrosa para Gotham Gaslight. O desenho do Mike Mignola nesse trabalho é fantástico, né? Eu acho que é engraçado porque quando eu li recentemente, que saiu pela Panini até, esse é um quadrinho que vira e mexe a Panini tá republicando, foi o Brian Agustin que escreveu, né? Se eu não estou enganado. Ele tem ali um prefácio que ele fala que o Mike Mignola foi pego nos corredores lá pra, enfim, discutir um pouco a obra, assim. Ele falou, eu não vou desenhar Batman. Daí eles começaram a trazer ideia pro cara, ele foi desenhando um negócio e outro, de repente ele falou, vocês vão me fazer desenhar esse negócio, né? Ele foi lá daí e acabou fazendo todo o desenho do Batman. É o Mignola do pezinho do terror, né? Exatamente. Do horror. Se tu pegar o Odisseia Cósmica, mesmo sendo a história o que é, né? Aquele momento que o Batman tá nos esgotos de Gotham perseguindo o parademônio, aquilo ali é horror puro, cara. Também, sabe? O Mignola tava implorando pra ter uma coisa assim. Aí quando ele faz o Gotham Gaslight, é meio que um ensaio, de certa forma, para aquele aspecto vitoriano, sim, retrô, do terror que tu tem no Hellboy, do minimalismo, né? Porque se tu olhar a Hellboy e ver o expressionismo alemão, tá ali, né? Sim.
E muita gente fala, né? Muitos já falaram que Mignola é a fusão do expressionismo alemão com o Jack Kirby, né? Então, quando tu vê Gotham Gaslight, eu tinha a impressão de estar vendo o Jack Kirby com uma arte final ultramente pesada e um estilo noir. E é meio que o Mignola rompendo as correntes com o quadrinho clássico que ele tinha que fazer antes com o desenho Tropa Alpha, tá ligado? E aí ele abre os braços para o lúgubre, para o gótico. Verdade, né? Olha, tô achando que você quis colocar, na verdade, o Batman Gotham by Gaslight como sua obra essencial, não tanto o Asilo Arkham. Por isso que eu falei que eu quis roubar. É que eu fiquei muito, muito, muito tentado a botar. Porque eu tinha aceitado de coração de que A Piada Mortal não é uma história do Batman. Então, eu consegui me desprender. É magnífica, mas eu consegui me desprender. Então, o último é Asilo Arkham, a obra essencial. Sim, eu falei aqui do Gotham Gaslight, mas foi pra roubar. Na verdade... O Asilo Arkham é muito superior em matéria estética, de abordagem dos personagens, porque faz parte daquele movimento de trazer maturidade, né, para os quadrinhos. O outro é só um experimento de narrativa, é bacana, mas o Asilo Arkham ele tem uma proposta muito mais profunda. Acredito. Sim, sim. E o que o Grant Morrison e o Dave McKean fizeram foi uma boa modernização e atualização dos conceitos do Len Wein envolvendo o próprio Asilo Arkham, né? Você teve o surgimento pelo Dennis O'Neil, que era o Hospital Arkham, que se inspira inclusive no Lovecraft, né, para fazer o nome Arkham, mesmo, exatamente. Aí você tem o Len Wein abordando um pouco mais os detalhes, e aí o Morrison pega tudo isso e faz essa obra que meio que virou o essencial para falar sobre o Asilo Arkham, né? Estão boas escolhas, Daniel. Realmente temos aqui... Eu sou uma criatura dos anos 80. Vocês têm que ficar claros a respeito disso. Não desmereço coisas que foram feitas nos anos 90 ou 2000. Mas eu acredito que isso que a gente procurou falar aqui abriu a caixa de Pandora pro que veio depois. Tá? Então, se você é fã do Cor das Corujas, desculpa. Desculpa. Tá? Desculpa aí. Realmente, né? Mas tudo que a gente viveu nessa época, né? Quer dizer, ou que a gente viu depois, mas os anos 70, 80, eles são essenciais para tudo que a gente foi ver do Batman a partir dos anos 90 e até hoje em dia, né? Foi uma época muito, mas muito poderosa pro personagem. Então, vou aproveitar e agradecer a sua participação, Daniel. Agradecer você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado, foi muito divertido. Tá sempre convidado para aparecer aí e vou novamente abrir aqui um momento para você fazer mais jabazinhos aí, né? O pessoal te encontra nas redes sociais, assim por diante. Quiser indicar mais alguma coisa, manda bala, o espaço é seu agora. Vocês aqui do Caverna do Morcego sabem muito bem que vocês têm as portas abertas, boas-vindas para aparecerem nas lives ou interagir nos meus vídeos, tá? É youtube.com/DanielHDRArt. Vocês podem ir lá no Coleção Mais Pesquisa, que eu falo do Cavaleiro das Trevas, que eu falo do Batman, adaptação do filme, né, de 89, entre outras obras da DC ou mesmo da Marvel, que vocês vejam ali que eu tenho vídeos especiais. E se vocês botarem Daniel HDR Batman ou qualquer outro personagem da Batfamília, durante a pandemia eu fiz muitas lives desenhando com superchat personagens da Batfamília no Batman Day. Então tem muita coisa. Teve gente até que me pediu para eu fazer o desenho. Foi um dos apoiadores do canal, inclusive eu fiz na live daquele moleque que deu uma surra Batman quando ele veio pro Rio de Janeiro. Essa história... É isso lá. Olha aí, ó, pra você ver os detalhes que a galera pede, hein? Então tá certo. Então tá tudo lá. Show de bola. Então bem-vindos. Então, reforçando pra galera, os links para as redes sociais do Daniel estarão aqui na descrição. Dê uma passada lá e olha, inclusive, a participação que eu fiz lá com o Animated Series. Vão lá e comentem. Boa. Comentem, vejam inclusive a nova novela das 8, Amor Estranho Amor. É verdade, né? O Louco Amor virou Amor Estranho Amor. Amor Estranho Amor. Show de bola. Então é isso, galera. Agradeço a participação de vocês aí nos comentários, por ter ficado até agora vendo praticamente o podcast com o Daniel aqui. E não esqueça de curtir. Praticamente, né? Mas, enfim, é bacana esses papos assim que a gente vai tendo, que realmente tem bastante conteúdo legal pra gente conversar. Mas é isso, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo aqui, dá uma olhadinha também nos outros vídeos do canal, bem como ficamos para a próxima. Agradeço a companhia, valeu e fui!